No portal agência.eclesia.pt encontra estes e outros temas em atualização permanente. Apresentamos agora, com o Presidente da Comissão Nacional de Justiça e Paz, Pedro Vaz Pato, o documento Atenção aos Mais Pobres. Dr. Pedro Vaz Pato, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar neste programa. Um documento que foi publicado há alguns dias, Atenção aos Mais Pobres. Que constatação motiva estas afirmações que a Comissão Nacional de Justiça e Paz faz neste comunicado, onde afirma que são os mais pobres os mais afetados pela crise? Bom, este dado não fomos nós que o obtivemos, baseámos-nos em estudos que foram feitos, designadamente pelo professor Farinha Rodrigues, e em dados do Instituto Nacional de Estatística. A partir destes dados, e verificando que na repartição dos sacrifícios implicados no programa de assistência financeira que estivemos sujeitos nos últimos anos, nesta repartição a parcela mais acentuada foi dos mais pobres, mais até do que a classe média, apesar de a redução de salários e pensões ter incidido de uma forma proporcionalmente maior nos salários e nas pensões mais elevadas, mas mesmo assim foram os mais pobres os mais afetados, isto sobretudo por causa da diminuição de apoios sociais numa altura em que eles eram mais necessários. Bom, fazemos isto não para recriminar quem quer que seja, fazemos isto sobretudo para alertar para que uma situação destas não se repita, porque há o risco de passarem despercebidos os mais pobres. Os mais pobres não têm aquele peso político, até sindical, político, eleitoral. O peso eleitoral também não é assim tão acentuado em relação à classe média e também não é a projeção mediática, não é a mesma, não são os que fazem mais barulho. E portanto, isto é um alerta que nós queremos fazer, para que uma situação destas não se repita, porque fere elementares sentidos, portanto, elementares noções de justiça, e deve haver uma solicitude preferencial pelos mais pobres da parte do Estado. Não comum, então, aquela ideia de que a classe média foi a mais afetada, até, enfim, numa afirmação que por vezes se ouviu ao longo destes últimos anos, querer acabar com a classe média. Pois, também foi afetada, isso não podemos negar, mas em termos proporcionais, e sobretudo porque, quando falamos de mais pobres, falamos de pessoas que estão abaixo daquele nível que seria exigível pelo respeito, pela dignidade humana, e, portanto, é sobretudo isso que nos move, é essa preocupação. E depois também a questão da desigualdade. A questão da desigualdade é algo que afeta o sentimento de pertença a uma mesma comunidade, uma mesma família alargada, digamos assim, até uma mesma empresa, porque a desigualdade também se verifica no âmbito das empresas, isso mesmo para além desta questão do programa de assistência financeira, das imposições da Troika, tem-se verificado um acentuar desta desigualdade mesmo no âmbito das empresas. As pessoas que são admitidas agora, os jovens, recebem salários mais baixos do que aqueles que outras pessoas mais velhas recebem, às vezes pelas mesmas funções. E também um estudo recente, e nós também fazemos essa referência no nosso comunicado, revela que este fosso entre os salários mais altos e mais baixos nas maiores empresas se tem acentuado. Isso também nos parece prejudicial até ao próprio sentido, esse mesmo sentido pertence à comunidade, aqui à comunidade de pessoas que deve representar a empresa, é afetado desta forma. Portanto, porque são níveis excessivos, não são, enfim, não são aceitáveis, há alguns níveis de desigualdade. Eu recordo-me que nos anos 50, um famoso industrial italiano, Olivetti, fazia questão que na sua empresa essa proporção não fosse superior a 10, não é? Entre 1 e 10, entre os salários mais baixos e os mais altos. Hoje vê-se que isso é muito mais do que isso, são várias dezenas, não é? São, às vezes, proporções verdadeiramente chocantes. E também isso nós referimos no nosso comunicado como algo que afeta a coesão social e afeta a justiça. Precisamente isso tem consequências na coesão social, na estabilidade da sociedade? Eu acho que sim, quer dizer, como é que nós nos podemos considerar todos membros de uma mesma família? Falamos nestes termos, não é? De uma família alargada, que deve ser isso, que deve ser a nossa comunidade, deve ser uma empresa e deve ser a nossa comunidade. Como é que nós podemos sentir isso numa família? Isso não existe, mesmo que haja diferenças. Não existem a este ponto
e, sobretudo, estas diferenças se têm acentuado. Não é um fenómeno só português, é um fenómeno generalizado nas economias da nossa área, mas que deve preocupar-nos. A mudança do ciclo político, já há alguns meses, trouxe algumas alterações também Bom, nós nestas consequências? não fazemos propriamente um juízo sobre esta mudança, queremos fazer um alerta que serve para todos, governo e oposição. Não basta a questão da reposição destes salários e pensões, se realmente os salários e pensões afetaram mais a classe média, neste aspecto, a reposição destes salários e pensões também não vem por si só beneficiar os mais pobres. E também não podemos cair na ilusão de que acabou o período dos sacrifícios, acabou a austeridade, continuamos a ter uma dívida pública muito elevada e, portanto, é necessário reduzir essa dívida pública. Não negamos que são necessários sacrifícios. Agora, o que alertamos é para que, na repartição desses sacrifícios, haja uma justiça que não houve nos últimos anos. A reposição do horário de 35 horas semanais pode ter também consequências, no caso, enfim, para minorar estas desigualdades? Não sei, quer dizer, estamos a falar nós, no nosso comunicado, não há essa referência, questão, nem discutimos sequer essa, portanto, nós somos um órgão colegial, depois eu não quero aqui também comprometer a Comissão de Justiça e Paz com aquilo que possa ser a minha opinião pessoal, mas, bom, há a questão, o que está em discussão é também um aspecto relativo à função pública, não em relação aos trabalhadores em geral, portanto, o que esteve, o aumento de salário veio colocar os funcionários públicos na mesma situação dos outros trabalhadores. Não me parece que seja propriamente essa uma questão essencial. Às vezes, mais grave propriamente do que trabalhar 35 ou 48 horas, são situações que vão até muito para além das 48 horas e que se verificam até fora do quadro legal e com prejuízo da vida familiar. É necessário, de facto, não fazer do trabalho um absoluto a ponto de prejudicar outras dimensões da vida, designadamente a vida familiar, e nesse aspecto, portanto, a limitação dos horários é importante, mas também eu reconheço que é importante trabalhar, não é? Portanto, se de facto queremos superar as nossas dificuldades, não podemos pensar que vamos fazer trabalhando menos. Mas isto não tem a ver diretamente com a questão que está agora em discussão das 35 horas. A questão central deste comunicado, creio que se pode encontrar nesta afirmação de que a pobreza constitui uma ofensa à dignidade humana e uma violação dos direitos humanos. Sim, é isso, nós não nos podemos resignar a isso, não é? Esta violação dos direitos humanos. Ainda recentemente o Papa Francisco dizia, a propósito da fome, que é uma dimensão também da pobreza, que não devemos tornar isso uma coisa natural, uma coisa que já nos habituamos a aceitar como se fosse natural, e não é, porque não faz parte do desígnio de Deus. Os crentes deverão falar assim, não é? Portanto, são filhos de Deus que não é isso que Deus pensou para eles, não é para estes seus filhos, mas mesmo independentemente da noção portanto, desta crença na paternidade de Deus, é também a noção da fraternidade universal que crentes e não crentes partilham, e de facto se há esta noção de uma comum natureza humana, não pode haver estas desigualdades e não pode haver, portanto, desigualdades que afetem a dignidade humana. Utilizando a expressão do Papa, é preciso também desnaturalizar a pobreza. Desnaturalizar a pobreza como desnaturalizar deixar que ela seja Mas naturalmente aceita. Nós temos um pouco esta ideia de que haverá sempre pobres, não é? Numa interpretação errada até de uma frase do Evangelho. Sim. Mas esta ideia de que temos que viver com a pobreza como algo de inelutável, de inevitável, não é justa e, portanto, não é assim. Portanto, a pobreza existe porque há razões que podem e devem ser combatidas. Fica esse desafio a partir deste comunicado da Comissão Nacional de Justiça e Paz. Atenção aos mais pobres que o Dr. Pedro Vaz Pata aqui apresentou. Agradeço-lhe por isso. Muito obrigado, por ter estado no programa Eclésia. Mais logo, pelas 22h45, o programa Eclésia faz de companhia também na rádio. Votos, boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.